Sabe o que de fato significa estar no espectro do autismo? É uma pergunta que parece simples, mas a resposta é bem complexa e tem uma história fascinante por trás. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no transtorno do espectro autista, o famoso TEA, usando como guia o trabalho de Célia Ribeiro. Vamos juntos entender como essa compreensão foi mudando com o tempo e, claro, o que isso significa na prática. Então, vamos começar pelo começo, com a pergunta que está no centro de tudo isso. Afinal de contas, o que é exatamente o espectro do autismo? Para a gente conseguir entender de verdade, nosso roteiro vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a definição mais atual. Depois, vamos fazer uma viagem no tempo para ver como chegamos até aqui. Na sequência, a gente vai ver como o diagnóstico é feito hoje, aprender a reconhecer os primeiros sinais e, por fim, entender por que agir cedo faz toda a diferença. Ok, primeiro de tudo, vamos colocar os pés em terra firme. O que a ciência de hoje nos diz sobre o que é o TEA? A definição que a gente usa hoje, que vem lá do Manual Diagnóstico DSM-5, se baseia em 2 áreas principais, 2 pilares. O primeiro tem a ver com os desafios na comunicação e na interação social, sabe? Aquele jeito que a gente tem de se conectar com os outros. O segundo pilar são os padrões de comportamento que a gente chama de restritos e repetitivos. É justamente a combinação dessas 2 coisas que define o espectro do autismo. Mas olha, essa definição que parece tão clara hoje não surgiu do nada, não. Para a gente valorizar o que se sabe hoje, a gente precisa olhar para trás. Então vamos embarcar numa pequena viagem pela história para ver como a nossa forma de enxergar o autismo mudou, e mudou muito. Nossa história começa lá em 1943, com um psiquiatra chamado Leo Kanner. Ele observou 11 crianças que tinham umas características muito particulares e usou essa frase aí, distúrbios autísticos do contato afetivo. Ele descreveu um isolamento que parecia muito profundo e uma necessidade quase que incontrolável por rotina, por repetição. Esse foi, digamos, o marco zero. Foi o primeiro passo para identificar o autismo como algo distinto. E a jornada desde o Kanner, olha, foi longa. Para ter uma ideia, nos anos 60, o autismo era visto, de forma bem equivocada, como um tipo de psicose. Mas a ciência foi avançando. Em 1987, o conceito mudou para um transtorno do desenvolvimento. Aí, em 1994, a ideia se expandiu e surgiram categorias diferentes, como a síndrome de Asperger. Mas o grande ponto de virada veio mesmo em 2013, com o DSM-5, que juntou tudo debaixo de um grande guarda-chuva, o transtorno do espectro autista. Isso foi fundamental, porque finalmente se reconheceu que o autismo se manifesta de inúmeras formas, dentro de um contínuo, de um espectro. E essa ideia de um espectro nos leva direto para a forma como o diagnóstico é feito hoje em dia. Como é que os profissionais pegam esses conceitos e identificam o TEA na prática? Bem, o DSM-5 organiza o diagnóstico em volta daqueles 2 pilares que a gente já falou. O primeiro, o critério A, é sobre a comunicação social. Na prática, o que isso quer dizer? Pode ser uma dificuldade em começar a manter um papo, em entender sinais que não são falados, como uma expressão facial, ou até em fazer e manter amizades. Já o segundo, o critério B, foca nos comportamentos repetitivos. E isso pode ser desde um movimento com o corpo, como balançar as mãos, até um apego muito forte a rotinas, interesses super específicos ou uma sensibilidade diferente a sons, luzes e texturas. Para ter o diagnóstico de TEA, é preciso ter desafios nessas 2 áreas. E aqui que a gente vê a ideia de espectro funcionando na prática, sabe? O DSM-5 não só identifica o autismo, como também classifica em 3 níveis, com base na necessidade de suporte que a pessoa tem. O nível 1 é para quem precisa de apoio, o nível 2 de apoio substancial e o nível 3 de um apoio muito substancial. Isso é importantíssimo porque mostra que não existe um autismo só. As experiências e as necessidades de cada um são incrivelmente variadas. Agora que a gente já entendeu o quê e o como do diagnóstico, vamos para uma parte bem prática. Como é que esses traços aparecem lá no comecinho da vida? Que sinais a gente pode observar? Uma coisa super importante, apesar do diagnóstico formal geralmente acontecer lá pelos 3 anos de idade, as pesquisas mostram algo incrível. Os primeiros sinais podem dar as caras muito, mas muito antes, numa janela de tempo crucial que vai dos 6 aos 24 meses de idade. Vamos pensar num bebê de 6 meses. Nessa fase, o esperado é que a criança já responda quando alguém chama pelo nome e dê aquele sorriso social, sabe, em resposta a outra pessoa. Um possível sinal precoce, por outro lado, poderia ser uma resposta que nem sempre acontece quando se chama pelo nome, ou um sorriso social que é mais raro de aparecer. São diferenças sutis, mas que merecem atenção. Quando a criança chega a 1 ano, as diferenças podem ficar um pouco mais claras.
Uma criança com desenvolvimento típico começa a usar gestos, como apontar para um avião no céu. Não para pedir, mas só para compartilhar aquilo com alguém. A ausência desse comportamento, que a gente chama de atenção compartilhada, é um dos sinais precoces mais importantes. Mas o que é essa tal de atenção compartilhada? Pensa assim, é a habilidade de conectar a sua atenção com a de outra pessoa em direção a alguma coisa. Não é só pedir, é o ato de dizer sem palavras, olha aquilo, vamos ver juntos? É a base de tudo para a interação social e para a linguagem. Conforme a criança vai chegando perto dos 2 anos, ali entre 18 e 24 meses, as diferenças podem ficar mais evidentes. O desenvolvimento típico geralmente já inclui o início das brincadeiras de faz de conta e um interesse maior em outras crianças. Já os sinais precoces podem ser a ausência desse tipo de brincadeira, um contato visual que parece diferente ou uma preferência muito clara por brincar sozinho. E isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental, que amarra tudo que a gente viu até agora. Por que é tão importante reconhecer esses sinais o mais cedo possível? Qual é o benefício real disso? A resposta, gente, é incrivelmente poderosa. Identificar os sinais precoces não é sobre colocar um rótulo na criança. É sobre abrir uma porta. Uma porta para o acompanhamento e, o mais importante, para o início de intervenções especializadas que podem fazer uma diferença gigantesca. O objetivo é dar suporte o quanto antes. E por que essa rapidez toda é tão importante? Porque os primeiros anos de vida são um período em que o cérebro está a 1000 por hora, se desenvolvendo intensamente. Os dados mostram que intervenções que começam por volta dos 3 anos de idade podem ter um impacto transformador, porque aproveitam essa plasticidade do cérebro para desenvolver habilidades de comunicação e de socialização. Esse é o verdadeiro poder de agir cedo. E é com isso que a gente chega na nossa reflexão final. O que a gente aprendeu hoje é que entender os marcos do desenvolvimento infantil é muito mais do que teoria. É uma ferramenta poderosa que pode literalmente mudar o rumo das coisas. Então a pergunta que fica é: como é que a gente pode usar esse conhecimento no nosso dia a dia para de fato ajudar a construir um futuro melhor para cada criança?